Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos discutir alguns pontos que ocorrem na questão nutricional e fisiológica ao longo da curva de lactação de uma vaca leiteira. Então, para a gente responder de uma forma generalizada a seguinte pergunta: como é a curva de lactação de uma vaca leiteira, considerando os principais aspectos nutricionais e fisiológicos? Para isso nós vamos tomar como base uma vaca considerada ideal, que é aquela vaca que dá um bezerro por ano com intervalo de parto de 12 meses e um período de lactação de 10 meses. Os eventuais ajustes a gente faz em cima desse número considerado ideal. Então, vem comigo para o quadro para a gente poder discutir quais são esses pontos. Aqui no quadro nós temos uma representação de forma esquemática do período de lactação de uma vaca leiteira. Nós vamos considerar aqui uma vaca ideal, que é aquela vaca que tem um intervalo de partos de 12 meses, ou seja, me dá um bezerro por ano, com um período de lactação de 10 meses. Para quem tiver interesse em ver em detalhes essa composição do rebanho ideal, como é que a gente faz para calcular o número de vacas em lactação, como é que a gente faz para determinar o período seco, eu convido vocês a assistirem no nosso canal, Manual da VET, os vídeos sobre os índices zootécnicos e a composição de rebanho do gado leiteiro. Nosso foco aqui vai ser discutir, em linhas gerais, o que ocorre ao longo da lactação dessa vaca que produz leite. Tá? Então aqui nós temos, nesse eixo vertical, a produção de leite e no eixo horizontal o período de lactação como um todo. Nós temos uma condição que é crítica, que está marcado aqui por esses dois X, que é o período de transição, que é aquele tempo compreendido entre 3 semanas pré e 3 semanas pós-parto. Então esse período é crítico, por quê? Porque ele é um período de grande transformação, onde a vaca vai estar se preparando para parir, pariu, né? E agora ela abre lactação. E esse é um período desafiador, ainda mais alto quando a vaca tem alta produção de leite. Então o que nós podemos fazer de forma esquemática? Nós podemos dividir aqui o período de lactação em terço inicial, terço médio e terço final de lactação. O terço inicial é o mais complicado, o mais desafiador, porque normalmente quando a gente pensa numa vaca boa produtora de leite, ela abre lactação, ela pariu e ela tem a tendência de produzir leite em elevação, ou seja, ela aumenta a produção de leite até um determinado ponto, que vai ser mais ou menos entre 2 meses e meio, 3 meses pós-parto. Isso pode variar de uma raça para outra, mas normalmente é isso que acontece. E por que é tão desafiador aqui? Porque veja só, além de a gente estar trabalhando com o período de transição, que muitas vezes a gente não consegue fornecer para a vaca a quantidade de nutrientes que ela precisa, normalmente ela pode entrar em balanço energético negativo. O que seria isso? Isso acontece, é um fenômeno que ocorre quando a quantidade de energia ingerida ela é insuficiente para a mantença do animal e para a produção de leite. Então, em outras palavras, ela vai gastar mais energia do que ela está consumindo, muitas vezes não só a energia, mas também a proteína, mas no caso do balanço energético negativo é a energia, e a tendência dela o que é? Já que ela gasta mais do que ela consome, ela vai começar a mobilizar a reserva corporal e tende a emagrecer. Por isso acontece o seguinte, há uma diminuição do score de condição corporal, essa vaca vai perder peso após o parto, principalmente até passar o pico de lactação. Daí a importância de nós não deixarmos essa vaca parir muito magra, porque se ela pare com a condição corporal ruim, ela emagrece além da conta e aí a gente pode esquecer reprodução. Tá? Nessa fase há uma necessidade maior de proteína bruta na dieta, principalmente a proteína degradável no rumen, mais a proteína protegida, também chamada de não degradável no rumen ou bypass, porque é um momento de alta exigência nutricional. Então, o aporte de energia e a quantidade fornecida de proteína tem que ser mais elevada para compensar essa produção que está em franco crescimento. A gente vai precisar fornecer para essa vaca também uma quantidade maior de NDT, que é a medida aqui de energia, para não deixar esse balanço energético negativo ser muito intenso e essa vaca sofrer, inclusive com a parte de reprodução. Para que isso aconteça, o que a gente tem que fazer? Para que eu consiga fornecer uma dieta com alta energia e alta proteína, consequentemente vai ser uma dieta rica em concentrato e mais pobre em volumoso.
daí a quantidade menor de fibra detergente neutro. Também a fibra de uma maneira geral, também a FDA. E tomar cuidado, né, para que essa quantidade de fibra não fique aquém de 28, 30%, que aí a gente compromete o funcionamento ruminal. E o que se observa também é que, principalmente nesse período de transição aqui, ó, esses 42 dias que envolve 3 semanas antes e 3 semanas pós-parto, a gente observa nessas vacas leiteiras uma diminuição da matéria seca ingerida, muito em função da ação hormonal, que está aí preparando esse animal para produzir uma quantidade maior de leite, como também nós temos aí nesse pré-parto e no pós-parto imediato uma ação física do feto. Então, uma vez que essa vaca está no final da gestação, o próprio feto comprime o rumen, impedindo ela de ingerir uma quantidade maior de alimento. Passado o parto, essa questão física se resolve, mas aí nós temos também a questão hormonal. Então, olha como é que a situação é desafiadora. Ao mesmo tempo que nós temos uma redução na ingestão de matéria seca ingerida, essa vaca está precisando de comer, ingerir mais energia e mais proteína. Daí a necessidade de trabalhar bem esse manuseio da dieta. Tá ok? Bom, uma vez que a gente passa aqui o pico de lactação, o que a gente observa? Para que essa vaca tenha um intervalo de partos de 12 meses ou próximo a isso, ela vai ter que dar o cio por volta de 3 meses pós-parto. Cio compreende, né? Ela vai dar o cio e vai ficar prenha. Para que isso ocorra, o manejo nutricional tem que estar sendo muito bem feito. Passado aqui esse pico de lactação, nós entramos aí na faixa do terço médio de lactação, que já é um período menos desafiador para o profissional em si e para o proprietário. Por quê? Há uma tendência dessa produção de leite começar a cair, passou do pico, nós estamos entrando aqui no quarto, quinto mês de lactação, é natural que essa vaca comece a diminuir a produção, e aí o que acontece? Ela passa a ingerir uma quantidade de nutrientes suficiente ou até superior à sua necessidade nutricional. Então ela reverte esse score de construção corporal, em outras palavras, ela começa a ganhar peso, né? E por isso nós podemos mexer na dieta. A gente pode fornecer uma dieta agora com menos proteína bruta e menos energia quando comparada a uma dieta inicial. E para que isso aconteça, na prática a gente faz o quê? Aumenta um pouco a quantidade de volumoso da dieta, da ração, e diminui um pouco a quantidade de concentrado. Então, basicamente a gente aumenta a quantidade de fibra e diminui a quantidade de energia, NDT e proteína bruta. Nessa fase, essa vaca já recupera a sua capacidade de ingestão e a gente consegue reverter aí, sem maiores problemas, essa condição corporal dela. No terço final de lactação, que vai compreender aí a partir do 6º até o 10º mês, até encerrar a lactação aqui, né? O que a gente observa? Aí o animal já está em franca recuperação da condição corporal, a produção de leite está diminuindo, partindo para secar, e aí fica muito mais fácil de manejar. Tomando cuidado, inclusive, para que a gente não forneça excesso de energia nessa fase da lactação, fazendo com que essa vaca engorde além do necessário, causando problemas no parto posterior, né? No próximo período de transição. Aí o que a gente observa? Nesse terço final, essa vaca já vai estar com a sua condição de ingestão de matéria seca completamente restabelecida, ela está ingerindo bem, aí eu posso fornecer uma dieta mais rica ainda em volumoso e menos rica em concentrado, diminuindo a quantidade de energia, de proteína, e essa vaca vai ter aí uma recuperação plena da sua condição corporal. A gente, como já disse, tomando cuidado até para que ela não engorde além da conta. Isso tudo pensando no período de lactação de 10 meses, ela encerrando a lactação no 10º mês e deixando-a descansar pelo menos 60 dias até o próximo parto. Aqui, ó, no 12º mês, esse ciclo ele vai se repetir. Então, a ideia aqui, o que é? Concluindo, é a gente colocar em questão quais são os principais pontos que a gente deve observar ao longo da curva de lactação dessa vaca e onde a gente deve interferir. Ok? Eu espero ter ajudado vocês a entender a dinâmica geral, nutricional e fisiológica da lactação. Um abraço, pessoal. Até a próxima.